mulher está arrecadando roupas, calçados e acessórios, procurar Andressa ou as meninas do ministério. Cadê a Andressa? Então fica de pé, a Andressa ou as meninas do ministério aí, em nome de Jesus. Ó, quer arrecadar roupas, calçados e acessórios, ok? Procura essas meninas aí, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, vamos orar. Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade. Me usa como um instrumento nas tuas mãos para essa palavra, que ela cumpra aquilo que lhe apraz, que o Senhor possa ministrar nossas vidas. Vamos começar de novo também uma série de ministrações que o Senhor possa fazer de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vai mais de leve aí, homem, por favor. Glória a Deus. Vai. Vamos lá. Vou começar uma série de ministrações. O Senhor falou algumas coisas no meu coração há alguns dias. Graças a Deus, creio que vai ser bem legal. Eu sempre falo isso, mas é verdade. Eu sempre acho que a palavra vai falar algo. Amém, amados? E eu vou falar sobre tomada de decisões. E para falar sobre tomada de decisões, o que o Espírito me direcionou é colocar alguns ambientes, alguns locais, e eu basicamente todos os cultos sempre vou mostrar para vocês, se eu puder falar que tem um tema central, é o lugar onde eu tomo as decisões. É um momento da nossa vida, um ambiente ou algo que eu vou ministrar usando as ilustrações bíblicas que fazem menção a isso, em como a gente não deve tomar decisões ou deve tomar decisões. Posso ouvir um amém, amados? Hoje eu vou começar, obviamente, com o jardim, que o jardim é o início. Eu vou terminar essa série de ministrações em breve, eu acho, talvez uns 4 cultos, 3, não sei, culminando em Jesus, eu acho que uns 4, tá? Culminando em Jesus e nas tomadas de decisões dele, mas no básico se eu puder resumir, em tema central, quando eu me coloco diante de uma situação, se eu vou escolher fazer a minha vontade ou o que a palavra fala. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque saber ou discernir as coisas de bem ou mal, isso não é uma coisa muito difícil. Agora, tem situações que nos são apresentadas que às vezes são situações as duas boas, mas uma não convém, não me edifica, não me deixa dominar, e eu quero falar sobre essas tomadas de decisões. Nossa vida é uma constante tomada de decisões. Amém, amados? Eu quero ministrar sobre isso em nome de Jesus. Posso contar com vocês, então? Olha para quem está sentado e fala, não falte. Porque daí você pega a sequência das coisas. Vou começar com o primeiro lugar, que é o jardim. O jardim, naturalmente a gente fala desses lugares assim, o jardim, ele na Bíblia tipifica um lugar de intimidade. O jardim ele tinha para o rei como sendo o lugar, quando os reis faziam o jardim dos palácios, o seu lugar de intimidade, o seu jardim, o lugar que ele só mostrava para pessoas que vinham para próximo do rei, amém, amados? Era o lugar onde tinha as flores mais bonitas, que era bem cuidado, essa é a tipificação. O mesmo se faz desde o jardim do Éden até o jardim do Getsemane, é o jardim fechado em um lugar. Nós estamos lá no templo de Salomão, eles trouxeram algumas oliveiras, alguns lugares para simular um jardim, um lugar de intimidade, assim como era aquele, amém? Estou conseguindo fazer entender? Diversos pastores, pessoas já vim ministrar falando de jardim, a sua casa, a sua família. Então, o jardim nós vamos tomar como ilustração aqui para nossas vidas, para essa série de ministrações, como um lugar de intimidade. Ele vai dizer respeito aos relacionamentos íntimos. Aí agora eu vou elencar alguns aqui que pode ser o jardim. Pode ser? São as decisões que nós tomamos dentro da nossa família. Pai, mãe, irmão, irmã. São as decisões que nós tomamos dentro com nossos cônjuges. Às vezes só o marido e a esposa, ou só com os nossos irmãos, ou com as pessoas mais íntimas, ou até, o que é extremamente importante, eu também vou exemplificar aqui usando, as que nós tomamos na nossa intimidade para com Deus, ou seja, no nosso relacionamento com Deus, onde há um jardim, onde ninguém mais sabe como ele funciona, ou como ele está, ou como as coisas acontecem, só quem sabe é você e Deus. Então eu vou ministrar, vou trazer algumas coisas, já ministrei essa palavra de manhã, foi muito gostoso, o Senhor tem falado bastante comigo assim, eu gosto, Ele fala comigo em sonho, vai falando comigo quando eu estou à noite orando, então eu já estou com uma boa estruturação onde vai acabar, então eu sei que Deus vai mexer em muitas coisas na nossa estrutura. Por tudo nós somos gratos, amém? Então isso já fica olha para quem está do seu lado, fala que bom que você veio, olha para outra pessoa e fala, escolhi um lugar bom perto de mim, Isso, você fala, você devia agradecer, Ok, vamos lá? Lugares de decisão. Lugares de decisão, lugares de intimidade são lugares onde nós sempre sofreremos ataques. Porque uma vez que eu atacar a intimidade, eu consigo desestabilizar praticamente tudo. Porque o lugar de intimidade é um lugar de nudez, é um lugar de transparência. Com as pessoas mais íntimas, você é quem você realmente é. Faz sentido o que eu estou falando para vocês ou não? Uma coisa é conhecer a pessoa. Quem é solteiro ou solteira aqui? Levanta a mão. Quem é solteiro ou solteira, uma coisa é conhecer uma pessoa. Outra coisa é quando você vai na casa da pessoa. Quando você vê como ela trata aqueles que são íntimos, não é verdade? Como você vê as situações como são, e eu quero compartilhar algumas coisas disso. Vai, pode passar, por favor. Vamos lá.
Então, primeira coisa, lê comigo Gênesis 3:1. Então, Deus fez um jardim e colocou o homem lá dentro do jardim. Amém, amados? Fez o homem do pó da terra, fez um jardim, um local e colocou o homem lá. E daí, depois que ele provê todas as coisas, estrutura para o homem, faz o homem e a mulher, todas as coisas, o que tinha lá no jardim? Mas disse a mulher. Então tá. Lugares de intimidade são lugares onde muitas vezes vai ter uma serpente. Lugar de intimidade é um lugar que Satanás vai querer atacar. Amém, amados? Como eu falei, se ele conseguir ferir a intimidade, e aí eu vou falar algumas coisas de como Eva se comportou, como Adão se comportou, depois como Deus agiu no jardim, que fica o direcionamento de alinhamento para nós. E daí eu vou discorrer em algumas coisas. Vocês estão comigo aqui? É meio de ensino assim, vou explanar algumas coisas, mas tem algumas coisas da parte de Deus. Então, deixa eu compartilhar algumas coisas aqui, num geral, para ficar um estudo bem aprofundado. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Pastor, as dúvidas que aparecem nessas épocas, pastor, os animais falavam, a serpente, não sei o quê, no original, a palavra também para serpente também pode ser serafim. Amém, amados? O que são serafins, quando eu ministrei sobre angiologia? Amor, você lembra, minha esposa lembra, o que é um serafim? Meu Deus. Serafins, a palavra aqui pode ser serafim, querubins também, ok? Ok, mas são seres espirituais, muitos dos seres espirituais têm a tipificação de animais, amém, amados? Muitos, ok? Alguns são seres de fogo, alguns são animais de fogo, ou quando eles se apresentam com asas, olhos, cabeça de bicho, amém, amados? Amém, amados? Então, no original aqui, dá para desmiuçar um pouco da palavra aqui, eu não vou avançar muito nisso, né? Mas pode ser que Satanás tinha essa conotação, porque por isso que fala serpente aqui, tá bom? Ok? Ok, vamos seguir. Então, mas para nós fica a parte importante, nossa intimidade está sempre querendo ser atacada por Satanás. Sempre, se ele atacar a minha intimidade com Deus, se ele atacar a minha intimidade com os meus próximos. Quem é casado aqui? Você é casado, pior briga que pode ter é com o seu cônjuge, né? Você fica afetado, você fica mal e outras coisas, são coisas, então, ok, Satanás vai querer atacar a intimidade. Para com Deus a mesma coisa. Então tá, já sabemos então que nossos lugares de intimidade serão atacados. O que vai acontecer com nossos lugares de intimidade? Vão ser o quê? Olha para quem está do seu lado e fala, a intimidade vai ser atacada. No relacionamento de casal, por exemplo, a Bíblia fala, bendito, abençoado é o leito sem mácula, quando nenhum ataque tocou aquele lugar de intimidade. Amém, amados? É um lugar de bênção, de coisa. Quando a gente tem que restaurar nessa área, por exemplo, Deus restaura, ok, restaura, mas as coisas são diferentes. Falo também no decorrer da palavra. Estão comigo? Então tá, vamos agora nas decisões que foram tomadas. Qual é o cenário aqui? O cenário é que homem e mulher estão no jardim do Éden. Eles são colocados diante de uma árvore. Amém, amados? Diante de uma árvore. E diante de uma árvore onde havia uma palavra de Deus para eles. O que Deus falou? No dia que comer desse fruto, morrerás. Então, todas as vezes que eles estavam diante daquela árvore, eles tinham a seguinte opção. Vocês estão aqui comigo, amados? Ou fazer a vontade deles de comer do fruto, ou fazer a vontade de Deus. Em algum momento da história, a gente não sabe exatamente quanto, que a Bíblia não deixa bem claro isso, né? Mas também não é tão importante, mas estava ali Adão e Eva. E a serpente fala com Eva. Eu já ministrei só sobre isso, as coisas que a serpente faz, diversas coisas, não vou entrar nisso, vou ficar mais amplo nessa. Vai, próximo. Então o que acontece? Ela pergunta, volta lá, só para a gente sair da pergunta da conversa de Eva com a serpente. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Não, ele falou que você não vai comer de toda a árvore do jardim ou não? Não, ele falou que não comeria de qual? De uma árvore. Ok, ótimo. Vai. Então, aí o que a mulher faz? Respondeu-lhe a mulher. Leia comigo. Para que não? Primeira atitude para quem quer vencer, em nome de Jesus, não dê ouvidos para Satanás. Olha para quem está certo e fala, não dê ouvido para Satanás.
É claro que diversas vozes a gente pode escutar dentro de nós, já ministrei sobre isso, as vozes do mundo, né, que ecoam na nossa alma, a nossa própria alma falando e a própria voz de Satanás. Eu vou englobar em todas as coisas do que não é espírito, então Satanás tem uma influência sobre o mundo, sobre a minha alma, sobre a minha mente, porque eu estou no mundo. Amém, amados? Minha alma tem traumas, tem situações, mas deixa eu falar isso rápido então. Então, é fácil eu falar assim, não dê ouvido para Satanás. Fácil ou não? Fala, claro, pastor, se o diabo aparecer do meu lado e falar, faça isso, claro que eu não vou fazer. Mas é claro que ele não vai fazer assim. Ele vai falar, vai sussurrar, vai te incitar alguma coisa. Estamos aqui? O que é não dar ouvido para Satanás, pastor? Não dar ouvidos para Satanás é quando há, por exemplo, deixa eu trazer para os relacionamentos. A Ju não está aqui, que a Ju está de férias, então não posso usar a Ju. Cadê? É a Bia que está ali. Cadê a Carol? Está lá. A Bia e a Carol estão lá na casa delas. Aí aconteceu um intempérie, o Alex não estava e as duas discutiram e brigaram. Já aconteceu isso alguma vez ou não? A Carol falou que não, a Bia sim. Tá pronto, acabei de gerar uma então. Né? Então vamos pensar depois com o de hoje, o que vai acontecer? Mas depois com o de hoje vai acontecer o seguinte, a Carol vai ficar pensando, por que a minha filha falou que brigou comigo? Aí a Bia vai falar, como é que a minha mãe me fala? Deixa eu explicar. Vocês estão aqui comigo, amados? Vamos pegar a situação hipotética. Elas discutiram por alguma coisa. Vocês estão comigo? Quem já discutiu com alguém? Ok, outros não, né? Tá bom. Que benção. Vamos até ceiar agora já. Né? Ok. Houve uma discussão entre a Bia e a Carol. Houve uma discussão entre o Adriano e a Kátia, por exemplo, que são um casal. Amém, amados? Aí o que acontece depois? Vocês estão aqui comigo, amados? Discutiu, cada um foi para o lado, saiu para trabalhar, um foi para a escola e outra coisa. Deixa eu explicar uma coisa aqui com vocês. Por que você está falando isso, pastor? Chegou em um momento de decisão, em qual algo aconteceu. O que é ouvir a voz de Satanás? Ouvir a voz de Satanás é assim, ó. A Bia fala assim, minha mãe não me entende. Minha mãe, ela, nem sei se ela me ama mesmo. Será que ela está preocupada com as coisas que eu tenho? Deixa eu fazer uma pergunta. Posso ou não? Posso ou não? Ou o Adriano e a Kátia, eu podia pegar outra, podia pegar o Afonso e a Bárbara, que o Afonso está até lesionado aqui, né? Para não falar do Adriano da Kátia. O Afonso e a Bárbara, o Afonso vai falar assim, essa Bárbara também não está vendo que eu estou aqui manco. Fica me pedindo as coisas, eu estou incapacitado de fazer as coisas aqui agora, não se preocupa comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai, Deus, todo mundo viu meus dois exemplos ou não? Sim ou não? Ou a Carol vai falar, mas é uma insubmissa, essa minha filha desobediente, olha lá, não gosta. Deixa eu fazer uma pergunta, você acha que essa voz é Deus falando? Não, seja sincero. Se alguém fez algo para você, o que você acha que Deus vai falar? Uma primeira coisa básica que Deus vai falar, que é a mesma coisa que Jesus falou, se pecares contra ti, quantas vezes for, 70 vezes 7, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Se bater num lado, vira outra face. Se te pedir a capa, dá a túnica. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Amém, amados? Por que você está falando isso? Porque ouvir Satanás é cair nessa mesma armadilha. Te incitar com algo que não é o que Deus falou, falando para você que Deus falou. Quem está me entendendo aqui? Olha para quem está do seu lado e fala, para de escutar a serpente. Faz assim para quem está do seu lado. Porque no momento que o Afonso começa a pensar isso da Bárbara, e a Bárbara depois começa a pensar também dele, e conversar com essa voz dentro da cabeça, na verdade não era nada o problema, a Bárbara nem viu, ou nem lembrou das coisas, a Bia nem notou que não tinha feito um negócio que a mãe ficou, mas ela fica o dia inteiro. Quem está me entendendo aqui? Estou conseguindo fazer entender ou não? Aí fica naquela briga com a pessoa, sem nem a pessoa está lá, toda hora discutindo e ganhando, a briga, a discussão, e daí vai falar isso, vou falar isso, é verdade, fale isso mesmo, e lembre daquilo lá, e lembre daquilo, e começa a viajar num negócio, irmãos. Vocês estão aqui? Olha para quem está do seu lado, fala, lugar de decisão, não dê ouvidos para Satanás. Eu estou conseguindo me fazer entender aqui, em nome de Jesus? Quem entendeu, fala amém. Bem, amado, quando a voz vem, a Bíblia diz, levai cativo todo, levai cativo o pensamento em obediência a
Cristo, vem um pensamento na minha cabeça, isso aí é Deus falando ou é o Satanás perguntando se eu posso comer de todas as árvores ou não, ou o que Deus falou? A questão é que eu não dou ouvido para Satanás. Amém, amados? A batalha é na nossa mente, não tem como fugir desse processo. Agora, não caia nesse engano. Quem já conhece alguém que já fez isso e ficou conversando com uma voz o dia inteiro? Não você, né? Alguém que te contou. Você não, seja claro. Você vai falar, não, Espírito Santo, com certeza que não é isso aí é Satanás falando, eu repreendo em nome de Jesus. Dá para entender ou não? Posso falar isso? Satanás vai sempre trabalhar com a sua alma, querendo fazer com que você seja a vítima. Dá para entender ou não? Ah, você não pode comer de todas as árvores do jardim. Não. Só não posso comer de uma que está bem no meio do jardim. Se ela está bem no meio do jardim, talvez é a árvore que todo mundo vai passar e olhar. Dá para entender ou não? Aí Satanás vai querer que você faça isso. Tire o foco de tudo que você pode agradecer para aquilo que você não pode ter. Quem está me entendendo? Não deixe isso acontecer em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Todas as vezes que vier isso aí, lembra assim, ó. Sai fora em nome de Jesus. Vai, próximo. Ok. Por que, pastor, que eu não posso ouvir Satanás? Porque Satanás é o pai Ele é homicida desde o princípio. A única coisa que ele é pai, que ele criou, foi realmente a mentira. Ou seja, corromper a verdade ou usurpar a verdade. Ok. Então a serpente disse à mulher. Vai, mais uma vez. Então aqui, ó, já começou a serpente perguntando, a mulher respondendo, já estão num diálogo daqueles, hein? Já estão íntima, né? Sim ou não, amados? Já estão numa conversa boa já, você não pode fazer isso em nome de Jesus. Não se engane, Satanás é astuto, a Bíblia fala o mais sagaz dos animais. Não ache que você vai vencer Satanás se não for pelo poder do sangue de Jesus. Em uma discussão, ele está comendo o pó da terra desde o princípio. Ele conhece as tuas reações, ele conhece o seu piscar, ele conhece o jeito como a coisa... Deixa eu explicar aqui, vocês estão aqui comigo, amados? Você pode acontecer uma situação que te tenta e ninguém sabe. Agora, um jeito que você para de respirar, um olhar que você faz, um segundo que você para em algo assim, que te cobiça, que existe algo, pode ter certeza, Satanás sabe. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não, amados? Ele já vive na humanidade desde muitos anos. Ele tem 6.000 anos de experiência com a humanidade. Não ache que você é mais perto que ele. Tem um autor, né? Eu não vou falar o nome, mas eu sei o nome do autor, que fala que é mais perto que o diabo. Mas não é, não tem como. Nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus. E lutamos com armas que ele não pode. As armas que usamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, inclusive. Amém? Coisa que ele coloca na mente. Dá para entender? Então não ache isso. Por quê, pastor? Leia lá o texto. Como é que Satanás fala? Vai. É certo que não morrereis. Por quê? Por quê? Por quê? Que no dia em que vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O homem não conhecia o mal, graças a Deus por isso. Infelizmente começou a conhecer o mal. Amém? Amém? Mas aqui eu vou falar e vou dar chave para você. Posso ou não? Lembra da minha linha de raciocínio de escutar Satanás ou não? Sim ou não? Então leia a fala ali, ó. É certo que... Por quê? Por quê? Por quê? Vamos voltar para o exemplo ou não? Posso? Brigou a Carol e a Bia. Aí a Carol volta e fala assim, Deus sabe que eu sou uma boa mãe. Deus sabe que eu estou fazendo melhor. Deus sabe que eu estou me esforçando e ela não vê. Deus sabe que eu estou fazendo o máximo por ele e ele não nota. Deus, deixa eu te falar de quem que é essa fala aí, ó. Estão conseguindo fazer entender? Sim ou não? Dentro da tua mente fica essa não, Deus sabe. Deus sabe. Cuidado, irmãos. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo mesmo. Ele é onisciente, onipresente, amém, amados? E todo poderoso, onipotente. Então, você não precisa ficar falando isso. Deus sabe mesmo. Mas quando a gente começa a ouvir Satanás, quando a gente cai nas artimanhas do inimigo e já está se alimentando das mentiras que ele tem, uma das coisas que a nossa cabeça vai falar é, Deus sabe que eu estou certo. Deus sabe
que está difícil de aguentar e que ele é terrível, que ela é terrível, que minha mãe não sei o que meu pai não sei o que meu filho que não sei o que ele me traiu. Deus sabe. Quem está me entendendo aqui? Está todo mundo com a cara de quieto. Deus fala, né? Eu amo Jesus também. Se prepare, essa série vai ser daquelas, hein? Nós vamos mexer em algumas estruturas, só estou falando da intimidade. Então só quem sabe é Deus e você. Do que você fala. Posso ir mais além ou não? Só estou falando de relacionamento com gente, posso ou não? Deus sabe que eu queria ter ido na igreja. Deus sabe que eu queria ter orado, mas eu não aguentei. Deus sabe que eu estava cansado. Deus sabe que eu tentei. Deus sabe qual é a minha fraqueza. Deus sabe que a carne é fraca. Deus, olha para quem está ao seu lado e fala, Ele sabe mesmo. Vai ser uma delícia agora, né, os próximos dias. Vai, quando Satanás quiser falar na sua mente, você vai repreender em nome de Jesus. Amém, amados? Vai repreender na hora. Fala, eu levo cativo esse pensamento de obediência a Cristo. O que Jesus quer dessa situação, como Ele agiria nessa situação? Eu tenho certeza, amados, eu já mexi em ninho de marimbondo de manhã, vou mexer agora, vou cutucar mais ainda à noite e assim iremos. Até que saiam todos, em nome de Jesus. Estou conseguindo fazer entender? Olha para quem está do seu lado e fala, a intimidade vai querer ser atacada. Amém, amados? Como diz o Elias não fala Deus sabe, ele fala, Senhor, Tu sabes. Não é que o Elias aqui que é diácono, ele não acorda cedo, daí quando ele não acorda, ele fala assim, Senhor, Tu sabes que eu queria acordar. Você já sabe quem está falando na cabeça dele, né? Ok, vocês estão aqui? Vai, vamos seguir. Próximo, ok. Aí olha a Eva, ó a Eva ajudando assim, vai lá. Vendo a... Então olha só, o que era a árvore mesmo? O que era a árvore mesmo? Não, primeira coisa que ela era o quê? Boa, o que mais que ela era? E o que mais? Ela dava aquilo que ela tinha, exatamente do fruto que era para entendimento, ela dava. Entendi. O que ela fez? Tomou olho do fruto e fez o quê? E deu também ao? E ele? Não vou entrar na parte do marido, que eu já ministrei isso só para os homens aqui uma vez, foi muito forte. Mas vou falar daqui, posso ou não? Já expliquei para vocês isso muitas vezes, refaço para quem não conhece isso, para quem está nos visitando pela primeira vez, por favor, deixa eu dar uma dica para vocês, no nome de Jesus. Satanás só pode te cobiçar com aquilo que você vê. O princípio para você cobiçar algo, para você desejar algo, para você pecar, começa com os seus olhos. Amém, amados? Como assim, pastor? Eu vejo, eu cobiço. Quando eu cobiço, eu tomo. Quando eu tomo, eu sou destruído. Todo ciclo de pecado sempre vai andar nisso. Eu olho algo, eu tenho vontade de ter aquilo, eu tomo aquilo, eu caio em destruição. Ok? No Antigo Testamento era, se eu olhasse uma mulher e desejasse, não era pecado, porque era para fora. No Novo Testamento, Jesus fala, na época da graça já é diferente. Se eu olhar, cobiçar com os meus olhos, já tomei, amém, amados, no meu coração e já cometi um erro. Ok? Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Por que eu me preocupo com essa geração? Por que eu me preocupo muito com o que se assiste, o que se vê, o que se coloca? Porque você não tem como cobiçar algo que você nunca viu. Dá para entender ou não? Por que o Satanás expõe toda uma geração a um monte de coisas? Imagens, coisas, ok? Das mais esdrúxulas possíveis. Porque ele sabe trabalhar com a sua alma. Se a sua alma vê aquilo, o que ela vai querer? O que vai desenvolver nela? O que vai desenvolver nela? Por exemplo, quem já teve desejo de comprar algum produto novo que surgiu? Nossa, só 5 pessoas? Meu Deus do céu, nós estamos muito crentes hoje. Quem já teve desejo de comprar um produto novo que surgiu? Ok, por exemplo, quem já teve desejo de ter um iPhone? Ok. Por que você teve desejo de ter um iPhone? Salvo uns que são mais novos aqui, quem tem mais de 30 anos? Ok, então quem tem mais de 30 anos não tinha iPhone antes de você. Antes, num período antes da sua vida. Mas depois você ficou vendo todo mundo com aparelho, o que deu vontade? De ter o aparelho. Por que eu estou conseguindo fazer entender? Eu não tenho como desejar algo que não é me exposto nos olhos. Por isso que você tem que tomar cuidado com imagens.
das mais diversas. Você abre uma dessas, qualquer um desses daí de streaming de vídeo, e tem um monte de besteira ali aparecendo, aquilo ali vai gerar o quê? Desejo de pecar. Aquilo vai ser colocado diante dos seus olhos. O que você fica vendo muito, você deseja. O que você deseja, você toma. O que você toma pode te levar à destruição. Há muitos caminhos que parecem para um homem caminhos de bem, mas são caminhos de morte. Estou citando Provérbios. Quem está me entendendo aqui? E aqui segue na sequência. O que a árvore era? Ela era boa, ela era agradável, e ela cumpria aquilo que ela tinha que fazer. Ela era perfeita aos meus olhos. Igualzinho a gente fala que é a vontade de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: não caia no engano do diabo. Por que está dizendo isso? Pastor, em momentos decisivos da sua intimidade, não fica pelo que os teus olhos estão te mostrando. Dá para entender ou não? A questão é que havia uma palavra de Deus concreta sobre algo que iria acontecer, mas quando eu me envolvi com Satanás, quando eu abri meus olhos para as coisas, quando eu deixei aquilo me dominar, porque depois ela tomou, no momento decisivo, ao invés de ficar com a palavra de Deus, eu fiquei com o que os meus olhos estavam vendo. Mas Deus já mostrou que não era, vocês estão num relacionamento que não tem santidade, vocês já caíram diversas vezes, vocês estão se enrolando, o pai não concorda, a mãe não concorda, mas ele é tão lindo. Mas ela que me trouxe para a igreja. E vai te tirar. Mas ou já te tirou. Vocês estão aqui? Olha para quem está do seu lado e fala: isso não é palavra de culto de quinta, hein? Então estou te fortalecendo aqui para que você possa vencer em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, cuidado com o que gera cobiça. Amém, amados? Esse é o ciclo do pecado. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu já ministrei só um culto mostrando os ciclos onde ele acontece. Mas aqui está a questão. Aquilo que muitas vezes... A árvore era boa? Era boa. Por que a árvore era boa, pastor? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, mas nem tudo que é bom me convém, me edifica ou pode me dominar. Amém, amados? Amém, igreja? Fogo é bom? Claro que é bom, esquenta, traz luz, traz energia. Dá para pôr a mão no fogo? Amém? Não cai no engano de Satanás em nome de Jesus. Ok? Não vá pelos seus olhos. Ok? Não vá pelos seus olhos. Vá pelo que a palavra de Deus decidiu. Vai, próximo. Vamos lá. Então eles comeram no fruto e o que aconteceu? Irmãos, com todo respeito, posso ou não? A gente está analisando um ciclo de pecado, ok? Do que acontece com as decisões que a gente toma errado. Primeiro, dei conversa para Satanás. Amém, amados? Segundo, acreditei na mentira dele. Terceiro, pequei. Vi, achei que era bom, agradável, perfeito, tomei. Começa o processo da minha destruição. Vocês estão comigo? E quando começa o processo da sua destruição, a primeira coisa que é quebrada é a sua intimidade. Aquilo que antes para você era transparente deixa de ser. Exemplo, na relação entre a Bia e a Carol, que nunca vai acontecer isso em nome de Jesus, toda a liberdade que elas tinham das coisas que se falavam, das coisas que eles compartilhavam, porque uma escutou Satanás, então a Bia fala: não posso mais contar dessas coisas para minha mãe, porque ela não vai entender meus sentimentos. Não posso confiar na Bia mais na coisa, porque ela traiu minha confiança. Eu estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Não posso contar isso que aconteceu para a Bárbara, que senão ela vai ficar muito brava. Não posso falar isso aqui para o Afonso. E começa um processo de costurar folhas de figueira na sua vida. Começa um processo patético, não tem como falar diferente. Eu fico imaginando, Deus é o dono do universo. Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Que situação vergonhosa o homem e a mulher costurar umas folhas de figueira, se passar, fazer uma cinta de folha de figueira, ficar tipo, né, uns indígenas assim, de folha de figueira, sei lá, igual a gente vê nos filmes, sei lá, nos desenhos, as coisas, né? E se esconder atrás das árvores. De quem? De quem? Não, pensa comigo. É no mínimo estranho. Sim ou não, amados? Deus vindo em espírito, assim, né, que não é viração, em espírito, e o homem se escondendo atrás das árvores. Olha para quem está do céu e fala: meu Deus do céu.
Olha para a pessoa e fala, para com isso. É igual eu me escondendo atrás do púlpito aqui, ó. Estão me vendo? Só que é isso que acontece quando a gente cai nesse ciclo de pecado, amados. A gente começa a se esconder. A gente perde a intimidade e começa a gerar algo que não vai durar. Vamos pensar, o que eles usaram ali? Folhas de... Tem toda uma simbologia, toda uma ilustração que refere a algumas outras coisas dessas. Não vou entrar nisso, mas eu sei que tem. Mas qual que é a questão? É folha de árvore. O que acontece com uma folha de árvore depois você tira da árvore? O que ela seca? Ok, vamos pensar que a atmosfera da Terra era diferente. Talvez, em vez de uma semana para secar, demoraria quanto tempo? Um mês. Mas ia secar. É a pessoa que tem que ficar fazendo coisas momentâneas para trabalhar com algo que ela quer esconder. Quem está me entendendo aqui? Não caia nesse engano de Satanás, não caia nesse engano na sua intimidade, não queira disfarçar com coisas. Eu já preguei só sobre isso também uma vez, que eu me lembro que é quando a gente quando a gente está em pecado, a gente se afasta do Criador, colocando a criação no lugar dele. Posso exemplificar? Posso ou não? Quem criou as árvores? Quem acredita que Deus deve viver por dentro das árvores? Tipo visão do super-homem, raio-x assim? Pelo menos, no mínimo, né? Sim ou não, amados? Sim ou não? O que é isso, pastor? Eu tenho... Posso exemplificar mesmo? É de outra pregação, mas vou trazer isso. Posso ou não? Então eu fiz algo contra... Eu me masturbei, eu pequei, eu traí minha esposa, eu traí meu marido, eu fiz alguma coisa, mas deixa eu falar uma coisa. Mas Deus, olha aqui, eu estou indo trabalhar na igreja. Eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo as... Deu para entender? Mas eu estou indo na igreja, antes eu nem ia, o senhor tem que ficar feliz. É se esconder atrás da própria criação, aquilo que o próprio Criador deu, dá para entender ou não? E querer se esconder disso. Olha para quem está do céu e fala, não seja assim. Amém, amados? Não se esconda. Querido, você acha como ia conseguir viver escondido de um Deus que é onipresente? Mas essa é a impressão que a gente tem quando a gente quer esconder um pecado ou algo que está dentro de nós. A folha de figueira vai secar um dia. Vocês estão aqui comigo, amados? E aí o que acontece, pastor? Sabe o que acontece? A pessoa tem que costurar outra, né? Costurar outra. Aí o que era uma mentira que eu fiz para esconder, se torna uma outra mentira, que se torna uma outra mentira, que se torna uma outra mentira, que se torna uma outra mentira. E de ciclo em ciclo tem que estar costurando folha, que senão vai dar ruim. Quem está me entendendo aqui? Amém? Por isso que a Bíblia fala, confessai os pecados aos outros e sejais o quê? Curados, porque olha a aflição que se vive, tendo que costurar a folha de figueira toda hora junto ao seu corpo, para esconder a sua nudez, a sua intimidade. Até diante de Deus a gente tem que ter essa sabedoria. Qual? Porque às vezes a gente está a primeira vez na igreja, não aprendeu muito disso. Posso compartilhar rápido aqui? Eu vou acelerar, porque eu já vi que é 25 ali, me alonguei um pouco. Posso ou não? Às vezes a gente fica achando que Deus não nos ama, que Deus é amor, amados. Deus vai sempre agir com amor, Ele é justiça também, mas Ele vai agir com amor para conosco. Amém? Então, eu tenho que falar também para Deus, o nosso trabalho é descansar. Como assim o meu trabalho é descansar, pastor? Tem coisa que eu tenho que falar para Deus. Deus, chega de tentar do meu jeito, eu não consigo, me ajuda. Ou, Deus, eu não consigo, então eu vou pedir ajuda para alguém. Amém, amados? Você já fez muita coisa, você vem na igreja, irmãos, quem ainda vai em célula, ministério, essas outras coisas, não vou nem entrar nesse campo, você já está fazendo isso, está pedindo ajuda, ok? Invista nisso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Vai, agora eu vou acelerar aqui para ficar bom, para acabar a pregação. Olha para quem está falando, fala, graças a Deus. Vai, meu Deus, nem cheguei na parte boa ainda, só estou nas coisas. Então, ok, aí Deus fez lá no jardim e falou, homem, você comeu das coisas, tal, cadê você, Adão? Segue, aí vai ler comigo. Então disse o homem, Deus falou, você comeu? Ele falou, então Deus, não é que eu comi, né? Mas por que você comeu? Por que você fez isso, Adão? Então disse o homem, e eu? E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Momento de decisão, pare de culpar os outros. O homem, quando Deus falou com ele, já não, a culpa foi da mulher. A mulher, né? Ele já perguntou a mulher já foi a serpente. Acho que a serpente nem deu tempo dela se justificar, porque ela não tinha ninguém para olhar. Ela olhou para o lado e falou, ih, só sobrou eu mesmo. Para de culpar os outros.
Para de culpar os outros. Para de culpar os outros. Em momentos de decisão que a gente não pode ser é um isentão, que se isenta de todas as coisas e sai, né? Que não vota, que fica fora, eu passo a minha vez. Nós temos que ter um posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Em tudo, eu não passo a responsabilidade para os outros. Quem pode dizer amém por isso? Eu não culpo as outras pessoas. Onde foi um dos pecados de Adão? Adão é um provedor, ele recebeu da mulher o fruto, ele não podia receber dela. Sinto falar isso para vocês, não é maldade. O homem não recebe da mulher, o homem recebe de Deus. Ele era o cabeça, ele é o primeiro, ele era a autoridade. Ok? Ok, amados? Eu não falei um negócio, mas no outro culto eu falo depois se eu lembrar, mas amém, tudo bem. Que eu pulei lá, que eu lembrei que eu falei de manhã, mas vamos seguir. Mas todo mundo entendeu até aqui? Amém. Depois você assiste todos e junta tudo aí. Ok, vai, próximo. Agora, ok, vou falar rápido da resolução. Vocês estão comigo aqui em nome de Jesus? Olha como Deus age com relação a uma situação, a mesma. Deus chegou numa situação em que estavam os mesmos elementos na cena. A árvore, o fruto, o Satanás, o homem e a mulher. Posso ou não? Quando houve a resolução e a culpa foi da mulher, o que Deus já responde? Vai lá. Disse a serpente. Ok, vou rápido aqui para a resolução. Posso ou não? Quando Satanás quiser sussurrar alguma coisa para você, faz igual Deus fala. Você é maldito entre todos os seres, não vou te escutar. Amém, amados? Você vai comer do pó da terra. É claro que aqui tem diversas imagens. É o próprio comer da nossa carne, né? Que o homem foi feito do pó da terra. Não vou entrar nisso, mas no geral, para a nossa mensagem de hoje qual é o meu posicionamento, pastor? Arreda-te de mim, Satanás. Amém, amados? Vai para lá fazer as coisas que tem que fazer. Você não tem mais nada comigo, em nome de Jesus. Momentos decisivos, eu não dou conversa para o diabo. Amém, amados? Eu determino quem ele é. Maldito és, eu não tenho que te escutar. Que voz é essa falando que a minha esposa não gosta de mim? Sai fora, Satanás. Que voz é essa dizendo que minha mãe não se importa comigo? Mentiroso. Que voz é essa dizendo que meus líderes não estão preocupados? Porque, vocês estão aqui comigo, amados? Sai fora em nome de Jesus. Graças a Deus, obrigado, Pai, porque alguém se preocupa comigo. Obrigado, porque se ela sentiu depois da nossa discussão, é porque ela me ama. Porque se ela não me amasse, ela nem sentiria nada depois de discutir comigo. Ou ele, ou vice-versa. Quem está me entendendo aqui? Procura discernir para você escutar a voz do Espírito e não cair nas armadilhas do diabo. Ele já fala, diabo, você, sai fora, em nome de Jesus. Maldito és entre todos. Vocês estão aqui? Ok, próximo, vamos lá. 3:21. E fez o Senhor Deus... E os assuma a responsabilidade. Amém? O que Deus faz? Quem pecou foi Deus? Quem pecou foi Deus? Não foi Deus que pecou. Amém, amados? Mas Ele pega e assume a responsabilidade para o homem. Momentos decisivos, precisamos assumir a responsabilidade. E nós definiremos quem é o inimigo e protegeremos os mais fracos. E protegeremos os mais fracos. Vou por exemplo do que eu falei para a gente trazer aqui para uma coisa prática o que é vestimentas de peles. Deus sacrificou um animal para colocar as peles daquele animal sobre Adão e Eva. Por quê? O que eles tinham lá? O que eles tinham lá? Folhas de quê? Folhas de quê? Figueira. Eles iam ter que costurar aquilo diversas vezes, sim ou não? O que Deus faz? Pega a pele, o couro de um animal, a pele de um animal e coloca sobre eles. Posso explicar isso rápido no trazer para a prática nossa? Posso ou não? Tem coisas que para resolver de coisas que você fez que vão custar a morte. Tem coisas que dependendo do que você fez que você vai ter que resolver, que as coisas não serão mais iguais eram. Mas pelo menos você tome uma decisão de arrumar as coisas para sempre e não de ficar costurando folha a vida inteira. Tem uma decisão, algo que você tem que tomar, fale a verdade e ande a partir da verdade. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Chega de cozer, fala o que aconteceu, conta a história, resolve a situação. Mãe, menti, saí com o menino, fiz tal coisa, não sei, me perdoa. Filha, desculpe, perdi a estribeira, passei da conta. Amor, desculpe, nesse período aconteceu isso. Amor, fiquei pensando de você aquilo. Pai, me perdoa, eu estou achando que o senhor não sei o que, estou vendo, não estou conseguindo olhar pela sua perspectiva. Resolve de uma vez. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? E no seu relacionamento real com Deus também.
Porque o Senhor sabe que eu não consigo, o Senhor não sabe, o Senhor... Amém, amados? Me ajuda, eu quero posicionamento, eu quero mudança, eu quero transformação. Mas assume Se ficar só no Senhor, Deus sabe de tudo. Mas se você falar, eu quero mudar, eu vou para o outro lado. Amém, amados? Se eu me converter, tudo muda, em nome de Jesus. Você já veio para a igreja ou está escutando um culto na igreja, tem coisa que Deus já está falando com você em nome de Jesus. Ok? E última coisa, vamos lá, eu acho que é a última. Não, ok. E o Senhor Deus, por isso, o que Ele fez? A fim de que fora? O homem foi criado do pó da terra, fora do Éden, do jardim. Amém, amados? Depois ele foi colocado no jardim, é o que fala aqui. Mas olha que coisa interessante. Posso trazer isso aqui, uma aplicação para nós, a vida? Se eu cair em pecado, se as coisas acontecerem e eu fizer uma vestimenta nova para as coisas, muito provavelmente eu vou ter que recomeçar. Não tem jeito. Melhor assim do que morrer, ou do que comer do fruto da árvore da vida e ter condenação eterna. Amém, amados? E aqui o que eu quero dizer dessa perspectiva é, Deus afastou o problema, Ele afasta, amados. Vocês estão aqui? Se você tem situações que são para você difíceis, envolvimento com droga, pornografia, seja qual for a luta que você está tendo aí no seu espírito, se afaste do problema. Se afaste do problema. Se teu problema é a televisão, não tenha televisão. Se teu problema... Eu lembro uma vez eu conversando com o Todd White e a galera conversando lá numa mesa e a galera falando, aí a galera falando assim, não, e o pessoal me falou que estava fazendo jejum de rede social. Ele olhou para mim com uma cara assim, jejum de quê? Eu falei, não, eles falaram jejum de rede social. Aí ele bem assim para mim, se tem problema com rede social, é só não ter rede social. Não existe jejum de rede social. Vocês estão aqui comigo, amantes? Afaste o problema. Afaste o problema, ou os problemas. Quer tomar decisões corretas no momento de intimidade? Afaste o problema. Vocês estão aqui comigo? E a última coisa, como é que eu comecei o culto? Dizendo que no lugar de intimidade vai ter o quê? Um ataque, um confronto, que quem vai estar lá? Quem vai estar lá? A serpente. Então vamos lá, por favor, me ajuda. Ótimo. E expulso o homem colocou... Eu já ministrei isso em outros cultos, vou acabar com isso aqui rápido, tá? A morte foi a solução para o homem, tá? Porque se ele come em pecado da árvore da vida, ele ia viver para sempre, ou pelo menos por um período, e aí ele teria a incapacidade de se arrepender. Amém, amados? Porque ele entraria num estado de eternidade comendo o fruto da árvore da vida. Por isso que o Senhor falou, é perigoso que ele nesse estado coma da árvore da vida. Melhor que ele saia para lá, se arrependa e as coisas andem para a vida dele. Que é o que aconteceu com os seres espirituais que se afastaram de Deus, perderam a sua luz e já estão em condição de eternidade. Que é o que a gente fala. Por que a gente fala para todo mundo aceitar Jesus antes de morrer e acelera isso? Porque no momento em que ela entrou na eternidade, ou seja, deixou a vida nessa terra, não tem mais como resolver as coisas lá. Não tem como eu acender vela, não tem como eu fazer nada e acessar ele para ele se converter e voltar. Por isso que a gente se empenha e desgasta as nossas vidas para que as pessoas conheçam Jesus antes de qualquer coisa acontecer. Quem pode dar glória a Deus por isso? E essa é a missão da nossa igreja em todas as coisas, ir pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, mas aqui eu quero colocar algo da parte do Senhor para você. Posso ou não? O que Deus faz com o jardim? Você fala, coloca querubins. O que Deus faz? Quem quer ter a sua intimidade em um lugar abençoado? Coloca guardas. De todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. De tudo que se deve guardar. Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender? A sua intimidade tem que ser algo que tem que ser preservado. Amém? Em todos os âmbitos, com todos os relacionamentos que eu falei, no seu com Deus, no seu com seus líderes, com as pessoas íntimas da sua vida. O que é interessante? Quem era Satanás? Quando fala que Satanás caiu. Eras tu? Querubim o quê? Ungido. E Deus coloca querubins para guardar. Eu amo que o Senhor fala querubins. Amém, amados? Vocês estão aqui comigo? Em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar os nossos corações sempre nessa estação. Que com essa palavra nós possamos assimilar algo de forma poderosa nas nossas vidas, para colocar guarda em tudo aquilo que tem nos afligido e atacado a nossa mente, em nome de Jesus. Nós não vamos mais cair nas tentações do diabo de ouvir vozes, de entrar em conversas com vozes. Gente, o Senhor me mostrou de manhã também, mas eu creio nisso também para a noite. Pessoas ficam conversando com vozes, com Satanás o dia inteiro e vivendo situações, passando estresse, passando depressão, coisas emocionais que nem eram para estar vivendo. Em nome de Jesus, coloca a guarda.
Amém? Com o que tem os guardas ali? Com o quê? Com o quê? Não entendi, com o quê? Espada, todas as vezes que aparece espada na Bíblia, faz menção a uma coisa. E revestível toda a armadura de Deus, capacete da salvação, coração da justiça, cinturão da verdade, sandália da pregação do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada da palavra de Deus. Meu primo me ligou no meu aniversário e falou assim: ó, o pessoal aqui de Maringá, um beijo para Maringá, pediu para que eu falasse devagar. Então eu falei meio rápido, eu vi aqui a passagem, mas eu até repeti 2 vezes uma mesma parte, né? Mas ok, não tem problema. Mas aqui, com o que eu guardo? Com a palavra. Palavra tem que ser, amém? Se eu tenho conhecimento da palavra, se eu tenho a palavra, eu tenho uma espada para todas as coisas que Satanás quiser apresentar. Escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno e a espada da palavra, para seguir nessa, assumir a autoridade e expulsar, amém, amados? Revestir. Vamos orar? Abaixa sua cabeça em nome de Jesus, quero te convidar num momento de oração. Rapidamente, em nome de Jesus. Perdão, fui para 38, ok. Podemos nos colocar de pé? Posso pedir licença para vocês? Primeiro, obrigado os que vieram nos visitar hoje, tá, pela primeira vez. Obrigado mesmo, feliz com a visita de vocês, tá? Se vocês puderem depois aqui uns minutinhos, deixar a gente conhecer vocês aqui do lado, a gente está preparando um hall para receber, para a galera também, em nome de Jesus, mais 2 semanas no máximo a gente termina, mas aí você pode, mas se puder vir aqui ao lado, a gente quer conhecer vocês. Amém, amados? Quem veio pela primeira vez. Deixa eu conduzir todos em uma oração. Você pode colocar a mão no seu coração? Pode repetir comigo uma oração? Não é mudar de religião, não é nada disso, é entregar a sua vida para Jesus. Se você nunca fez isso espontaneamente, se você nunca fez isso declarando com seus lábios, eu quero te convidar a estar fazendo. Se você está me acompanhando também pela internet, coloca a mão no seu coração e repete assim, dizendo: Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu também peço que o Espírito Santo me ajude, me ensine e me direcione para viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus.